E quando a gente se sente perdida, né? A gente perde o rumo muitas vezes. Gente, é esse silêncio intencional que vai nos colocar em contato com a alma para que a gente possa fazer perguntas e para que ela possa dar conselhos. E aí tem que suportar a angústia desses primeiros momentos, porque quanto mais tu falar que tu é agitada demais para ficar parada, que tu não consegue ficar parada, mais tu precisa disso. Olá! Olá, eu sou a Camila Dorásio. E eu sou Tayane Leonardi. E esse é o Vai Pela Sombra. Um podcast de duas amigas e psicólogas que descobriram os maiores tesouros da sua psique, mergulhando fundo na sua escuridão. E aí, vamos com a gente pela sombra? Olá! Oi, gente, tudo bem? Feliz ano novo! Feliz novo ciclo! Começamos mais um ano, 2022 agora, com mais episódios do Vai Pela Sombra. Ano novo, conto velho. Começamos o Vai Pela Sombra com mais uma parte do conto Pele de Foca, Pele da Alma, porque esse é um conto que realmente merece ser bem analisado, bem comentado, bem debatido. Sim, e antes de começar, me veio aqui algo que eu ouvi nessa semana e queria fazer uma provocação aí de ano novo para vocês, né? Que muitas vezes a gente pensa em fazer metas para esse novo ano, do que você quer fazer, do que você quer realizar, das coisas que você quer conquistar. E eu queria convidar vocês a pensarem como é que vocês querem se sentir no ano de 2022. E o que é que vocês precisam fazer para se sentir assim? Bora pro Pele de Foca, Pele da Alma? Bora! Então, no último episódio a gente parou, né, no ponto que a gente falava que a combinação, né, de bom senso e senso da alma é esse nosso grande ser que nos compõe e que a gente faz parte também, né? Então, hoje a gente vai começar falando sobre a volta à superfície. Quando a gente mergulha, entra lá no mundo das profundezas e agora retorna para a superfície. E por que é que esse retorno ele precisa acontecer? Porque a gente não pode ficar debaixo d'água para sempre. Nós não fomos feitos para isso. O mundo do ego não é ficar preso para sempre nas profundezas do mundo dos arquétipos, né? A gente não pode ficar preso para sempre no mundo do inconsciente. E tão perigoso quanto viver a vida apenas na primazia da razão, apenas com aquilo que a gente já tem consciência, com o que é material e concreto, você viver apenas buscando esse contato com o inconsciente, que levaria até uma desconexão da realidade, que a gente consegue observar no consultório esses dois movimentos nas pessoas, né? As pessoas que têm uma profunda resistência ao tocar o invisível, a mergulhar fundo nos conteúdos psíquicos e considerar também o que não é palpável, mas também as pessoas que se deslumbram tanto pelo que elas encontram no invisível, no inconsciente pessoal, coletivo, no transcendente, que em alguns momentos perdem a conexão com a própria realidade. E o corpo humano, ele é um corpo biológico fazedor. Nós somos capazes de realizar e é através, então, do ser humano todos esses conteúdos do inconsciente coletivo, eles podem ser experimentados, ressignificados e trabalhados. Então, a gente, enquanto um ser individual, tem a responsabilidade de fazer mergulhos, de entrar em contato, de ter a nossa própria experiência do que existe lá nas profundezas, mas trazer isso para a realidade, tanto para modificar a realidade, quanto para modificar a nossa forma de atuar com os elementos do dia a dia. Isso. O que acontece é uma mudança na nossa postura, né, diante da vida, na nossa postura, a nossa atitude em relação ao outro, em relação a nós mesmos, em relação ao nosso próprio inconsciente. É essa mudança de atitude, é essa mudança de postura, esse amadurecimento nesses pontos que é o trabalho a ser feito, que é o que a gente, né, vai buscar. Mas para isso é preciso que se transite por esses mundos, o mundo interno e o mundo externo. E eu gostaria de trazer um exemplo, aproveitando que a gente está no início do ano, do que seria, em relação ao início do ano, uma postura de uma pessoa que não tem contato com o inconsciente, com o transcendente, de uma pessoa que só está lá e de uma pessoa que consegue transitar.
Uma pessoa que não tem quase contato com o seu inconsciente começa o ano novo e faz um monte de meta concreta, como se tudo no mundo dependesse apenas dela e como se o senso de realização do eu estivesse nas coisas e relações que a gente é capaz de conquistar. Então a pessoa faz lá, eu quero emagrecer, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, eu quero ter um namorado novo. E essas são as metas. Quando eu tenho uma meta assim, eu parto do pressuposto que tudo depende só de mim, tudo é apenas concreto, eu vou mensurar que o ano é novo a partir do que eu conquistar de novo, que é também visível, que é palpável, que os outros podem enxergar. Uma pessoa que tá só no inconsciente, na virada do ano, ela faz a meditação, faz os rituais e fica lá pensando apenas nas vibrações e nas energias, mas de repente nem se conecta com outras pessoas nesse momento, ou fica muito desconectado do que o ano tá trazendo, né, no caráter político, no caráter econômico. Então a pessoa acredita que apenas agradecendo, que apenas tendo boas energias e boas vibrações, o ano vai ser maravilhoso porque ela agradeceu, porque ela tem uma energia boa, porque ela medita, desconectado dos vetores da realidade que também atuam no ano. E uma pessoa que transita entre o material e o imaterial, consciente e inconsciente, essa pessoa, ela se conecta com as motivações profundas da própria existência. Ela se faz a pergunta que a Camila sugeriu para vocês: o que eu espero sentir nesse ano, com a humildade de reconhecer que isso não necessariamente vai estar disponível. Porque a minha vida também ela é costurada por variáveis do coletivo, a minha vida é costurada por variáveis orgânicas, por outras pessoas. Então eu posso sim intencionar uma meta, pensando em como eu quero me sentir com ela, mais do que a meta em si mesma, me perguntar o que eu preciso fazer para chegar lá e também tentar refletir um pouquinho sobre quais as condicionantes do externo afetam a minha meta. E ficar fazendo avaliações periódicas, todos os dias me conectar comigo, me perguntar se isso ainda faz sentido, se os comportamentos e atitudes que eu tô tendo no dia de hoje ou nessa semana me aproximam ou me afastam dessa meta que eu quero atingir. Então, como vocês podem perceber, nessa postura, tanto na escolha do que eu quero, quanto na escolha de quem eu quero me tornar, eu considero o que é importante, o que eu aprendi, o mundo externo e o que vem do meu profundo. Então, tem interiorização, tem incubação, mas também tem os momentos de fazer, né? De agir, de se construir. Exatamente. Quando a gente faz, né, esse vínculo, quando a gente transita por esses mundos internos e externos, né? Existe uma força que é sentida. Você é capaz de ter insights poderosos e saber o momento de agir. Aqui a Clarissa coloca os antigos Inuits dizem que o sopro de um deus e o sopro de um ser humano, quando mesclados, fazem com que a pessoa crie uma poesia densa e sagrada. É essa a poesia, esse canto sagrado que estamos procurando. O quanto a gente tem se afastado de tudo que é poético, nessa nossa racionalidade, na funcionalidade das coisas, e a gente está se afastando de tudo aquilo que é poético, e isso simbolicamente é muito sério, porque a gente aí não sabe como é que é sentir essa poesia simbólica, concreta no mundo aqui fora. Mas ela fala dessa união do sopro de um deus e o sopro do ser humano. E é isso que vai fazer a poesia existir, a poesia da nossa existência. E se eu não conecto o sopro de um Deus com a minha experiência pessoal de ser humano, eu não vou ser capaz de criar uma mistura entre o que eu tenho de único e o que existe de ancestral para tocar a minha nota única no concerto da existência. E aí o que a gente acaba fazendo? A gente consome muito das notas que estão sendo dadas, tocadas por pessoas que nós admiramos, e nós nos tornamos meros replicadores do que já existe. Então a gente admira pessoas, a gente projeta nelas o sopro de um Deus, porque nós endeusamos outros humanos e deixamos de
exercer essa alquimia de um contato genuíno, de uma experiência direta com esse Deus e a produção da nossa nota. Importante frisar aqui que esse Deus não é um Deus religioso. Não tô falando de Alá, não tô falando de nenhum tipo de Deus, mas dos arquétipos mesmo que representam esse divino, né? A gente pode pegar os arquétipos da mitologia grega, os arquétipos históricos ou os arquétipos enquanto os elementos comuns que existem no inconsciente coletivo e que a gente pode fazer esse contato direto quando a gente faz uma meditação, quando a gente escolhe intencionalmente ter momentos de silêncio ao longo do dia, quando a gente toca a natureza, quando a gente se desliga de tudo que já é dado e se abre para esse vazio, para ter uma experiência direta dele. E é dessa experiência direta que pode ou não ter a alquimia, onde se mistura o sopro divino, a minha experiência enquanto humano, e disso sairia um fruto, né? Uma criação nova. E é muito comum quando você começa a fazer essa mescla, quando você volta para o mundo externo, é como se você não pertencesse àquele mundo, né? É a sensação de pertencer a um mundo diferente, que com o tempo, né, vai passando, com o passar dos dias, assim, vai passando, né? Mas essa é uma união temporária, inicialmente, que acontece. E precisa ser assim. Porque o mundo, ele ainda tá dividido em polaridades, né? Tudo é dual. E é super normal que depois de passar muito tempo num dos polos da polaridade, ou seja, eu passo muito tempo da minha vida estudando e trabalhando e fazendo, quando eu começo a tocar o polo oposto, que é da introspecção, que é do luminoso, que é conhecer outras filosofias, que eu dei um super mergulho ali. E que eu até tenho uma atitude de negar um pouco a realidade, negar um pouco a vida que eu tinha antes, as pessoas que eram parecidas comigo antes. Esse é um movimento normal num primeiro momento. Então eu vou de uma polaridade, de um jeito de viver para um extremo oposto. Mas é super importante que haja uma compensação, um equilíbrio depois de eu transitar de um estado para outro. Porque se eu ainda sou a antítese, eu não faço síntese. Que também é muito... Eu acho que tu já acompanhou também pessoas que iam muito assim, trabalho no mundo corporativo, agora eu virei yogi vegano, mas eu ainda tô polarizado. Antes eu excluía totalmente um lado do mundo, um jeito de pensar e de ser, e agora eu continuo numa postura que é excludente. Tudo aquilo que inclui demais um lado, exclui o outro. Então é legal, para quem já tá experimentando uma polaridade nova, talvez refletir um pouquinho sobre a possibilidade de agora fazer uma síntese de tudo isso, né? Não ser nem muito ao céu, nem muito à terra, e começar a mesclar esses elementos na tua experiência pessoal e diária. Exatamente. E outra coisa que a Clarissa coloca aqui, que eu acho bem importante frisar, é que muitas vezes esse encontro, ele pode provocar um maravilhamento, né? E é um momento realmente mágico, assim. E ela fala, em vez de tentar fazer com que o momento mágico dure, nós simplesmente o vivemos, né? Então, assim, às vezes a gente quer que aquele momento dure, a gente teve uma experiência maravilhosa numa meditação e quer fazer, ficar lá horas e horas e horas e sentindo aquilo. E nessa ânsia com que ele não termine, com que esse momento não termine, a gente já perdeu a conexão, porque a gente não tá vivendo, né? A gente saiu do espaço e tempo daquela experiência. E é comum, gente, a gente ficar maravilhado e querer que dure, mas a gente precisa viver. E talvez esse seja o limiar em que o contato com o divino, que o contato com o transcendente também se transforma numa fuga da realidade. Porque escapismo não é apenas sobre usar coisas que socialmente são vistas como negativas para fugir da realidade. A gente pode se destacar do real, do concreto, quando a gente tem algo supostamente muito bom, que aí meio que dá um álibi, legitima que eu não esteja na realidade. Então, eu não vou pro podcast hoje com a Cami porque eu tô aqui numa meditação e tá super massa e tá super bom. E eu fico ali mais numa experiência de gozo pra não me comprometer com o que também precisa ser feito. E eu acho que é muito importante hoje no mundo onde tá muito polarizado a gente falar disso, que qualquer polo é patológico, que da mesma forma que a gente precisa se libertar
libertar do que a gente acha que está sendo obrigada e dos tenquenismos, a gente precisa cuidar para nossa libertação também não ser uma outra prisão. Uma prisão no paraíso da infância. Exato. Porque a questão não é a gente ficar preso lá para frente num gozo eterno. O que é possível para nós enquanto seres humanos e o que é o nosso trabalho é ir lá beber da fonte que revigora para que a gente possa suportar a realidade que se apresenta. E tudo que é estático não tem vida. Então, se eu estou estática numa vida racional, concreta, fazedora, ou se eu tô estática numa vida da experiência do luminoso, do transcendente, eu tô morta. Então, estar vivo é muito sobre esse pulsar entre interno e externo, entre esse ir e vir. Ó, a Clarissa coloca aqui também, né, uma coisa que eu achei maravilhosa. Para ter esse intercâmbio com o feminino selvagem, a mulher precisa deixar temporariamente o mundo. É temporariamente, gente, não permanentemente, tá? Colocando-se num estado de solidão. E ela traz uma palavra do inglês, né? Aloneness. E ela coloca no sentido mais antigo do termo. Outrora, a palavra alone, que é só, né? Era tratada como duas palavras, all e one. Estar all one significa inteiramente em si, em sua unicidade, quer essencial, quer temporariamente. É exatamente o objeto da solidão, o de estar inteiramente em si. Ela é a cura para o estado de nervos em frangalhos tão comum às mulheres modernas. Então, eu achei maravilhoso ela usar essa palavra em inglês. Quando vocês... e não importa se é em inglês, se é em português, é muito importante, gente, que a gente olhe, muitas vezes, a etimologia das palavras, né? Porque para e pense, a língua portuguesa, que é a que a gente fala... ela é algo simbólico muito forte, porque todo mundo no nosso país fala a mesma língua. E para uma palavra ser criada e pegar, ela tem uma simbologia muito forte, né? Então, assim, a nossa língua, ela é derivada do latim, que é e vai indo cada vez mais para trás, cada vez mais para trás. E é uma simbologia que vai sendo construída enquanto humanidade. Então, as palavras, elas não são à toa. Tentem olhar quando uma palavra vem e marca. Vão procurar o significado no dicionário, vão procurar a etimologia, né? Vão procurar se tem alguma simbologia por trás, porque as palavras não são construídas por acaso. E no consultório, quando a gente escuta uma pessoa em seu relato, a gente não escuta tentando entender a ideia geral daquele discurso. A gente escuta a escolha de cada palavra, porque ela não é a esmo. O prefixo ou o sufixo da mesma palavra que é utilizado, ela pode ter escolhido um sinônimo ou outro, e aí tu vai pro derivativo da palavra e tu percebe que em cada palavra existem outras 4 palavras não ditas ali. E é esse não dito que revela na associação livre o conteúdo do inconsciente daquele ser. Então prestem atenção também nas palavras que você sempre fala. Não sei se vocês já perceberam, mas cada pessoa tem o costume de usar bastante alguma expressão ou uma palavra. E eu sempre anoto isso, sabe? De cada paciente, as palavras que sempre vêm, e eu vou fundo no significado e eu percebo o quanto no discurso verbal a identidade da pessoa aparece. O outro nela é revelado pelos outros em cada palavra que ela costuma repetir. E aqui, quando a Clarissa fala de estar sozinho, de escolher estar sozinho, eu acho importante a gente lembrar do conto da Mulher de Foca, que ela saiu do habitat natural, então ela foi super pro externo, e isso fez ela definhar, e ela mergulha para se revigorar, e depois ela passa a todas as manhãs ir encontrar com o filho dela. Ela vai e volta, vai e volta. Isso. Dá pra ver bem as polaridades e como a gente trazer isso pro nosso dia a dia de forma prática. Então, mesmo que tu esteja muito fora do teu habitat natural, seja no teu emprego, seja no teu relacionamento, na forma como tu tem tratado a si mesma, perceba que sim, tu vai ter que dar um mergulho, porque ela não começa a fazer já o ir e vir na hora. Então, primeiro tu vai ter que mergulhar
mergulhar no extremo oposto, tu vai ter que encontrar qual é o teu outro oposto, qual é a tua profundeza, qual é o teu mar. Depois que tu mergulhar lá e estiver bem revigorada, bem organizada internamente, você começa a fazer esse movimento do ir e do vir. E como fazer isso em termos práticos? Antes de qualquer atividade super elaborada, tome a firme decisão de escolher ficar em silêncio como se fosse um banho. A gente toma banho todo dia, espero, e a gente escova os dentes todos os dias. Se eu ficar uma semana inteira ou um mês inteiro sem tomar banho, eu vou feder. O que funciona para o corpo físico, funciona também para o corpo mental, espiritual, emocional, seja como se quiser chamar. Essa postura, essa escolha intencional de ficar em silêncio é como lavar o espírito. Ali você vai conseguir ver o que precisa ir embora, o que já pode ser finalizado. Tu vai perceber também os elementos que tu precisa adicionar para que tu continue cheirosa ou para que você se condicione da melhor forma. Então, eu desconheço a atitude mais eficaz do que escolher ficar 15, 20, 30 minutos em contato consigo mesmo. E quando a gente se sente perdida, né? A gente perde o rumo muitas vezes. Gente, é esse silêncio intencional que vai nos colocar em contato com a alma para que a gente possa fazer perguntas e para que ela possa dar conselhos. E aí tem que suportar a angústia desses primeiros momentos, porque quanto mais tu falar que tu é agitada demais para ficar parada, que tu não consegue ficar parada, mais tu precisa disso. Quanto mais enlameado estiver uma pessoa, mais ela precisa de um banho. O silêncio intencional, ele é um banho pro teu self, pro teu inconsciente. Então, quanto mais for difícil, mais você precisa daquilo e mais tu precisa se determinar a suportar o desconforto que é. Porque realmente é muito desconfortável. A gente tá sempre ligado a 1000 coisas e super estimulado, né, pelo celular, por uma música. Então, ficar em silêncio, sentado consigo mesmo, com papel na mão, é absolutamente transformador. Mas tudo aquilo que é bom, num primeiro momento, traz mais desconforto do que benefícios. Então não vai ser gostoso. Se você quiser uma coisa rápida e gostosa, pede um iFood. Isso não é gostoso, mas também não é para ser gostoso, como começar um exercício físico. No início não é gostoso, é muito tempo para o benefício ser maior do que o preço. Mas aqui vai aquela questão, depende do tipo de vida que tu quer ter. Esse podcast é para quem realmente está implicado com o trabalho interno, para quem está disposto, comprometido a realmente construir uma vida diferente. Não é para quem quer brincar de autocuidado, não é para quem quer fórmulas mágicas e nem caminhos fáceis. É pra gente que tá realmente comprometida, já entendeu que o caminho é esse. Então, se esse é o teu caso, faça uma escolha. Exato. E para você que tá implicada nesse processo e tá passando por esse desconforto inicial, né? Um abraço bem quentinho, um colinho bem quentinho, né? Sim. E todo o meu respeito e admiração também. Sim. E meu desejo de força e que você consiga suportar e que logo colha aí todos os benefícios. Porque a gente sabe como é difícil. E assim, são muitos inícios. O início da primeira vez que a gente vai fazer isso, e como a gente é um ser vivo que continua vivendo, a gente vai ter muita fase de transição e muitos momentos que a gente vai ter que recomeçar ou começar num jeito mais profundo e continua sendo difícil. Sim, é como o Jung coloca das coniúncios, né? Que elas, né, a gente tem a primeira, a segunda, a terceira coniúncio. E não é que quando você faz essa primeira conexão, você nunca mais vai ter que voltar para esse estado. Não, você às vezes, né, passa e elabora alguns aspectos do mundo interno. E aí você tem que sentar ali novamente para ter a chance de passar por outro aspecto do mundo interno e outro aspecto. Então, muitas vezes esse se colocar em silêncio, por mais que você já tenha superado e colhido os benefícios, mas vão vir outros desafiadores, outros momentos em que vai ser difícil, né? E não é que você não tá progredindo, você só tá fazendo um novo processo de um novo aspecto que tá se apresentando.
Por isso que ter um diário onde você vai anotando a tua experiência contigo mesmo e anotando os benefícios que tu foi colhendo no teu processo é muito importante. Porque quando vier uma nova fase de transição, um novo encontro com a sombra, um novo encontro com a megera, a sensação que dá, gente, é que a gente não aprendeu nada, que voltou tudo igual, que a gente tá sofrendo até mais. E se a gente não tiver algo registrado por nós mesmos, nos lembrando de todos os benefícios, do quanto a gente já caminhou, a sensação que dá é que a gente voltou na estaca zero. E não é estaca zero. Eu que amo vinho, eu sempre falo que o processo de se tornar a si mesmo é como tirar a rolha de um vinho. Pega o abridor e tu vai fazendo só o mesmo movimento e ele vai descendo. Parece que tu tá no mesmo lugar, mas na verdade não, tu tá aprofundando. E algumas pessoas me perguntam, tá, mas então isso é pra sempre? Por que eu vou fazer um caminho que eu vou ficar andando num ciclo, que é começar algo, colher um benefício, vir uma fase de transição e começar algo? Gente, é pra sempre, porque a gente não tá vivo apenas pra, sei lá, ter uma profissão, ter nossos filhos e viver bem com a nossa família. A gente tá num mundo onde as pessoas evoluem, né? O ser humano, ele tem o córtex pré-frontal que dá a capacidade de refletir sobre seu comportamento. Diferente de alguns animais, nós temos plena consciência de que nós estamos vivos e que nós vamos morrer. E essas possibilidades, elas também são um chamado para que a gente faça algo com isso. Que algo é? Coordenar a nossa evolução, né? Quando Darwin fez os seus trabalhos evolutivos, a evolução dos animais, elas iam dando de forma aleatória. Eles não intencionalmente escolhiam se adaptar. Era uma mistura do que acontecia na mudança da natureza com a mudança biológica deles, que ia dando uma adaptação, e eles podiam evoluir muito mais de forma reativa do que de uma forma intencional. Nós, humanos, nós temos a possibilidade e a oportunidade, e aí também vira quase que um dever de escolher evoluir. Escolher de que forma a gente vai fazer isso. Lá na minha terra, talvez aqui também, tinha um ditado que quando a gente não mexe, a vida mexe. Se quando eu não mexo, a vida mexe, pra mim, mostra o quanto a evolução é quase uma sentença. É assim que o jogo funciona aqui. Você tem que evoluir. Você tem a oportunidade de intencionalmente se apoiar nesse processo ou de ter uma evolução reativa, porque o mundo externo vai mudar. Por exemplo, agora a pandemia, né? Olha quantas evoluções também vieram com essa mudança externa. O que tem o seu lado muito bom. Mas a gente poderia, sim, ter pensado, por exemplo, para as questões de trânsito, que os trabalhos fossem híbridos ou home office. Não se foi pensado, não usamos o nosso córtex pré-frontal para pensar nisso. E a vida mexeu. A vida mexeu. Então, para quem pensa, nossa, vou ter que fazer isso para sempre? Provavelmente sim. Como a gente toma banho para sempre, a gente come para sempre, a gente quer para sempre trocar de carro, né? Pintar o cabelo para sempre. Mas pensem também que o movimento, às vezes, parece que estamos andando em círculo, mas é uma espiral para cima, né? A Camila tem um nome lindo para isso. Circunambulácio. Circunambulácio. Parece que a gente está passando pelos mesmos pontos, né? Mas a gente está passando por esses pontos com uma consciência um pouco maior. E é esse o processo de adquirir firmeza diante da vida, né? Exatamente isso. A gente vai passar por situações parecidas, mas com mais firmeza. Cada vez mais firmeza. E às vezes pode ser só um tiquinho a mais de firmeza. E é isso que tem. E é isso a grande coisa que a gente conseguiu fazer. E isso não deve ser menosprezado. Uau! E outra questão que eu escuto quando a gente propõe esse trabalho interno é que as pessoas se sentem improdutivas, né? Eu gosto muito de ser produtiva, eu gosto de fazer, e quando eu tiro tempo para fazer nada, eu sinto que eu não tô produzindo e eu me sinto muito culpada. E aqui tá um grande paradoxo. Parece que esse tempo onde você escolhe ficar apenas consigo mesma, tu não tá gerando frutos no mundo externo. Mas geralmente esse é o momento mais fecundo de todos. Sim. É como uma gestação, gente. Pro filho nascer, pra gente ver a cara da criança, são
em média, 9 meses. Pra gente produzir filhos saudáveis pro mundo, pra gente realmente produzir algo que tenha a nossa marca, que tenha qualidade, nós precisamos desses momentos com a gente mesmo. E até agora me veio outra questão, né? Por que será que seria mais produtivo estar para os outros, estar com os outros, estar para projetos, do que estar para si mesmo? Eu acho que é essa tendência à racionalidade, sabe? Ao exterior valer muito mais do que o interior, né? A ciência cartesiana ser muito mais valiosa do que os mistérios, né? Então, acho que o lugar para onde a gente tá caminhando, o lugar que a gente tá aqui agora, em algum momento, e para algumas pessoas, né? O mistério tem grande valor, né? Então, eu acho que não é que um deva ter mais valor do que o outro, mas cada um tem que ter o teu lugar nessa existência. Quando você tira esse tempo para estar consigo mesma, óbvio que é importante tu pensar em si, no que tua alma mais profunda precisa, mas até para olhar para os teus outros papéis na vida, isso é importante. Então, naquele momento que eu tô comigo mesma, eu também tô produzindo pra minha maternidade, ou pro meu relacionamento, ou pros meus pacientes. Por quê? Porque eu posso, conectada comigo, realmente alinhada comigo, e não com as ideias que eu tenho sobre as coisas, ou com as minhas turbulências cotidianas, olhar pra minha relação a partir de um lugar mais profundo e me perguntar nessa relação como eu me sinto, o que precisa de menos, o que precisa de mais. No meu trabalho, verdadeiramente, como que eu tô me sentindo no meu trabalho? O que precisa de menos, o que precisa de mais? Como eu me sinto em relação a essa pessoa? Como tem sido esse atendimento? Então, é muito produtivo esse espaço de silêncio pra gente realmente também escolher olhar pra tudo aquilo que a gente faz e se questionar. Porque eu acho que algo que a gente bate desde que a gente começou esse podcast é que tudo na vida é cíclico. E sendo cíclico, mesmo aquilo que já encontrou seu ápice precisa ser reavaliado, porque ele pode ser ou ressignificado, ou precisar diminuir, morrer. Então, realmente é muito produtivo. Sim. Eu queria ler pra vocês um trecho aqui do livro que eu achei, assim, poesia pura, a coisa mais linda. Isso quer dizer que devemos usar a mente para convocar o self da alma. Todo mundo tem pelo menos um estado mental conhecido no qual realiza esse tipo de solidão. Olhem que lindo agora, gente. Para mim, a solidão é como uma floresta portátil que levo dobrada comigo para onde vou e que abro à minha volta quando necessário. Sento-me então aos pés das árvores velhas e enormes da minha infância. Desse ponto privilegiado, faço as minhas perguntas. Recebo as minhas respostas. E depois reduzo novamente o meu bosque ao tamanho de uma carta de amor para a próxima vez. A experiência é imediata, breve e ilustrativa. Eu fico inteira arrepiada com esse trecho, né? É aquilo que a gente falou nos episódios anteriores sobre o nosso santuário, o nosso altar pessoal, que a gente leva como uma carta de amor dobrada dentro da nossa bolsa e que a gente possa acessar em qualquer lugar. A Clarissa continua aqui que, na realidade, a solidão voluntária só precisa de uma coisa: da capacidade de eliminar as distrações. Não é difícil conseguir, só é difícil lembrar de tentar. E é muito bom praticar a solidão num ambiente com 1000 pessoas. Eu lembro que eu vi um documentário, eu acho que era Quanto Tempo o Tempo Tem, algum documentário desse sobre espiritualidade, sobre meditação, e que falava de uma mulher que ela fazia essas estátuas vivas, sabe? No centro de São Paulo, e que ela entrava num estado meditativo, ela foi, assim, impelida a fazer isso por questões de sobrevivência. E aí ela fazia a estátua de um anjo, olha que simbólico, né? Ela fazia essa estátua no centro de São Paulo e quando ela estava lá parada, imóvel, ela entrava num estado meditativo no meio do centro de São Paulo. Nossa, que sensacional. Né? Então, a Clarissa coloca aqui, se você já foi adolescente, você sabe se desligar. Se você já foi mãe de uma criança de 2 anos insone, você sabe como atingir a solidão voluntária, né? Então, às vezes a gente fica
Ai, não, porque eu preciso de silêncio em volta de mim para eu entrar em silêncio. Gente, não é isso. É muito útil, né? E até mais fácil meditar no meio de um bosque, num dia ensolarado, né? Mas essa solidão voluntária é esse entrar num estado meditativo, um voltar-se para si, muitas vezes no meio do trânsito, né? No meio ali das crianças brincando, você precisa desenvolver essa capacidade de olhar para si em condições que tem barulhos lá fora, né? E às vezes é 1 minutinho, gente, de você respirar 3 vezes mais fundo e se perguntar como é que eu estou me sentindo agora. Para quem escuta o Vai Pela Sombra desde o início, vocês podem perceber que o que a gente fala também vai andando na circunbulácio que a Cami fala. Também vai aprofundando que o essencial é conecte-se consigo mesmo. No início dos contos, a Clarissa perguntava como você toca o divino. E depois, em várias histórias, ela vai dando ferramentas, caminhos ou possibilidades para isso. Então, falou-se do vá em contato com a natureza, crie seu altar, fique em silêncio, escreva como caminhos possíveis para tu descobrir o teu. Mas agora ela traz essa poesia onde ela diz que chega um momento onde a gente constrói a nossa natureza interior, o nosso altar sagrado, ele tá dentro, e cada vez menos eu preciso de circunstâncias externas ideais que me levem para esse contato comigo. Eu penso que o nosso interior, que o nosso eu divino, ele tá muito perto da natureza. E talvez por isso diferentes escolas façam essa conexão. Os florais vêm das plantas, os óleos essenciais vêm das plantas, os incensos vêm das plantas, a medicina ayahuasca vem da natureza, a yoga, os asanas, ele vem de postura dos animais. Muitas religiões trazem os temas da natureza. A gente usa simpatias com sal grosso, banho de ervas. Todos esses são rituais, talvez para nos fazer entrar em contato com as mãos, corpo e olhos, com essa natureza, que também somos nós. Até que chegue um momento que, a despeito do ritual ou das variáveis externas, eu lembre que o natural sou eu, que tá em mim, e eu possa escolher intencionalmente nutrir a minha relação com isso diariamente. Exato. E esse estado de solidão, ele é muito importante, gente, porque às vezes é realmente 1 minuto. 1 minuto, para que você faça essa pesquisa de si, para que você se pergunte, querendo descobrir, né, o que eles, o que nós, o que a tua alma quer nesse exato instante, aqui agora, o que é que minha alma quer aqui agora. E no início, a gente tem que fazer a escolha e se determinar a repeti-la, mas chega um momento que o corpo pede. Eu tenho uma experiência das férias agora que todos nós fomos para casa dos meus pais em Beltrão, e hoje que todos fazem processos de autoconhecimento, a gente consegue enxergar a personalidade de cada um. E os meus irmãos, eles são mais extrovertidos e eu sou mais introvertida. Mas sempre quando a gente se reunia, com muita alegria, a gente fazia os mesmos rituais. Então, tomava uma coisinha, pegava um sol e dançava uma música faceiros. E é muito legal, eu amo muito tudo isso. Mas, nessas férias, chegou um dia que eu comecei a sentir algo estranho. Eu percebi que eu não estava legal. Não tinha acontecido nada fora. Todas as circunstâncias externas estavam ótimas, mas eu senti um incômodo, um desconforto. E aí, a festa continuou rolando, o solzão lá, 40 graus. Todos felizes, mas eu deitei num balaio de gato, fiquei quietinha com o meu Kindle, depois eu desliguei o Kindle e eu fiquei. Eu dormi umas 3 horas ali e eu acordei muito bem. E daquele dia em diante, eu percebi que eu gosto muito de tudo aquilo, mas eu, particularmente, se não tiver um momento para também nutrir a relação com a minha alma, com o meu silêncio, com o meu corpo, de organizar minhas emoções, de parar para perceber, de fato, como eu tô assimilando tudo aquilo que tá disponível, de fato, como eu tô assimilando cada abraço, cada diálogo, eu me perco, eu azedo. Então, daquele dia em diante, eu escolhi momentos
pra ter isso, né? Então eu ficava lá, eu ia pra fora, curtia muito junto, a partir de um lugar da minha autenticidade, mas junto com todos. Mas eu parava um tempinho, pegava meu computador e ia escrever. Outra hora eu pegava um copo de água e ia molhar uma planta. Eu me retirava, eu ia dormir à tarde pra conseguir estar no mundo, mas sem desrespeitar o meu mundo interno. E foi uma experiência muito legal, assim, que eu voltei me sentindo muito nutrida por tudo que eu pude viver, mas com uma sensação também de autorrespeito. É como se a alma ficasse também meio faceira quando ela se sente respeitada, né? Porque ela fala o tempo todo, mas nem sempre a gente para pra ouvir, né? Exatamente. E às vezes, gente, a gente usa também o nosso mundo interno como um oráculo, né? A gente vai lá só pra ficar perguntando, ai, o que eu faço agora? Ai, o que você quer, minha alma, né? Na verdade. Sim. Só para pra perguntar a resposta, né? Exato, mas é importante lembrar, né? A Clarissa coloca aqui, às vezes você pode ter apenas uma pergunta. Outras vezes pode ser que você não tenha absolutamente nenhuma e só queira descansar na rocha perto da alma, respirando junto com ela. Então, às vezes, o nosso mundo interno é o lugar onde a gente pode ir só para descansar, só para ter um colo, né? Não necessariamente ficar lá indo, minha alma que você quer, minha alma que você quer. Às vezes a gente pode sim recarregar as nossas energias só repousando e estando ali quietinha, assim, ó, só sentindo por 5 minutinhos. Se a alma é a fonte, a gente pode apenas se debruçar para carregar. Não precisa necessariamente ficar perguntando quais são as demandas. E eu acho que num primeiro momento, quando a alma ainda tá mais faminta, ela tem muitas demandas urgentes. Mas chega a um ponto que ela se transforma nesse ninho, né? Que você pode repousar, se recarregar, esperar também pelo momento novo. Eu acho que no nosso próximo episódio a gente vai trazer um pouquinho disso, né? De como a relação com a alma também é cíclica e também vai mudando de acordo com o que é essencial para cada momento. Exatamente. Mas acho que eu queria fechar esse episódio, né? Falando dessa capacidade, né? De recuperar, na verdade, essa capacidade de voltar, de ir e voltar. Todos esses aliados internos, né, tudo isso que a gente vivencia, tudo isso que a gente falou nesse conto, é visando, assim, recuperar essa capacidade de ir e voltar. Né, de fazer esse movimento e de entender esse movimento, né, que existe um mundo interno e um mundo externo, que você bebe da fonte, se energiza e volta para viver o mundo externo, para viver as demandas da vida externa, para realizar as coisas que precisam ser realizadas aqui. Até porque, né, como a gente já bateu muito nessa tecla, a nossa alma, ela quer se realizar através de nós, né, e realizar coisas também no mundo concreto, no mundo real. A gente tem muito trabalho para fazer aqui nesse mundo, né? Só que a gente precisa saber qual é o trabalho que nós, enquanto seres únicos e individuais, devemos fazer, porque a gente não pode ser arrastado pelo ritmo de outra pessoa, pela dança de outra pessoa, pela fome de outra pessoa. Por isso que é tão importante a gente entrar em contato com esse mundo interno, aprender, né, a virar a manivela ali para trazer a água desse poço, dessa fonte, né, e ir e vir, gente. Não esqueçam disso. E nesse conto, então, o pescador representa o ego ferido, aquele que tem sede do profundo, embora nem saiba que tem. A foca, ela representa o profundo, o inconsciente, esse mundo subterrâneo. E o filho que nasce dos dois representa esse híbrido, que ele é do mundo, ele é do profundo e ele transita entre os dois. E ele só pode se realizar se tornando um grande contador de histórias, porque ele ouviu as histórias das profundezas, mas ele tem um corpo humano que ele herdou do ego. Então que nós possamos ser como esse filho, reconhecermos que nós viemos do profundo, que nós viemos desse ego muitas vezes ferido e que quando a gente fizer o contato genuíno com esses dois elementos, nós vamos poder transitar pela vida e nos realizar em sintonia com a existência. Uau! É isso, pessoal. Até o próximo episódio. Vai pela sombra.
Este podcast foi editado no Estúdio Papaya. Saiba mais em opapaya.com.br.